comecei a fotografia aos 13 anos de idade por influência do meu pai, que veio de influência do pai dele também. Comecei em Rio Branco, meu pai me botou no fogo na real. Eu tinha 13 anos, ele resolveu me colocar para fotografar o lançamento do livro de um desembargador. Aí eu fiz isso, muito nervoso, e continuei. Acompanhei ele muito tempo fotografando casamento, fotografando evento, e ele sempre me indicava para fazer alguns eventos à parte, por exemplo, lançamento de disco, de banda, lançamento de livro, e sempre foi assim, acompanhando esses eventos pequenos, e aí sim, angariando experiência para poder fotografar mais tarde um evento sozinho. Meu pai, pela década de 60, né, ele começou a fotografia em Catanduvas já antes da energia elétrica. As máquinas eram mais médio formato e tal, então ele tinha uma câmera, uma cápsula bem simples. E ele começou ali, autodidata total, né? Então, ele para fazer isso, ele tinha que pesar os químicos, né? Ele mesmo elaborava o revelador, o fixador, sei lá, 12, 13 anos, tinha que fazer algumas fotos, né? Chegava a pessoa para ter fotografia para documento e tal, então a gente tinha que fotografar, e era o único, e ia daquela forma, né? Daí, já com 14 anos, meu pai botou mesmo para mim trabalhar com fotografia 3x4, cobrir, na época, período eleitoral, né, foto para título, era muito requisitado, precisava, e a gente cobria, né, todos os 3 municípios de hoje, né, que seriam Catanduvas, Três Barras e Ibema. Meu interesse pela fotografia começou por volta de 2011, 2012, quando eu fui na casa de uma amiga minha e ela tinha uma câmera profissional e, enfim, ela começou a me mostrar como era. E eu peguei gosto pela coisa e nunca mais parei de fotografar. Depois que ganhei minha câmera, eu comecei a fotografar aniversário, batizado, de tudo. Eu fotografava de tudo porque eu não me identificava com uma coisa só. Hoje em dia, eu tenho um gosto maior por retrato feminino. Eu gosto muito de retratar a essência feminina e as mulheres e como elas são poderosas e lindas. Eu comecei a me interessar por foto quando eu tava, acho que no ensino médio, naquela época, tipo, Tumblr e tal, aquelas fotos que todo mundo queria fazer, mas eu não tinha câmera, nem acho que celular com câmera. Isso era em 2008, mais ou menos. E conforme o tempo foi passando, meu interesse foi aumentando e eu sempre fui uma pessoa muito interessada em arte. Eu fiz curso de desenho, fiz curso de pintura e a fotografia entrou meio que do nada, assim. E eu comecei a me interessar. A fotografia ela é importante para nós, como indivíduos de sociedade, até porque tem muita coisa que a gente não vê e a gente não vivencia. Então, os fotojornalistas ou fotógrafos que se jogam aí pro mundo afora e trazem isso para nós, fazem com que a gente tenha noção do que está acontecendo. Então, eu tive a oportunidade também, no fotojornalismo, de ser o primeiro a fotografar os geoglifos do Acre e da Amazônia, né? Hoje essas fotografias estão no mundo todo, há vários cientistas pesquisando e tal, mas o primeiro voo foi eu e um paleontólogo que fizemos, e a partir dessas fotografias que começou a procura
conhecer do que é aqueles geoglifos. Até hoje não tem uma total definição ainda. Então tem muitos cientistas trabalhando em cima disso. Existia muito essa coisa da migração para os estados daqui principalmente no início foi Mato Grosso, né, depois Rondônia e o Acre, né? Eu tinha familiares que já teriam ido antes para lá, então a gente tinha contato com eles por rádio amador e tal, e eu me entusiasmei em conhecer lá e tal. E lá eu tive, grandes oportunidades de trabalho. Quando eu cheguei lá, 6 meses depois, eu já trabalhava no palácio com o governador, era fotógrafo do governo, entendeu? E, posteriormente, eu acumulei a fotografia do palácio com do jornal local, o jornal Rio Branco, que era do grupo do Assis Chateaubriand, do Diário Associados, né, e tal. Trabalhei um bom tempo, depois trabalhei no Banco do Estado, como fotógrafo do Banco do Estado do Acre. Trabalhei no Tribunal de Justiça como fotógrafo do tribunal também. E outros jornais. E lá eu fazia freelance para a imprensa do Sul, como Folha de São Paulo, Veja, Isto É. Fiz várias matérias, o Globo, Jornal do Brasil. Inclusive, eu tive a oportunidade, através do Jornal do Brasil, de fazer uma das últimas fotografias do Chico Mendes, que foi um mês antes do assassinato dele. Foi quando teve aquela eleição do Collor, que o Collor ganhou em Chapuri. Aí o Jornal do Brasil mandou um jornalista para lá e eu fui como fotógrafo. A fotografia te proporciona fazer o realismo perfeito. Nem todo mundo consegue fazer um desenho, nem todo mundo desenha, ponto. Mas nem todo mundo consegue fazer um desenho realista perfeito. A fotografia te permite isso. E a fotografia ela te permite também fazer o inverso. Pegar o realista e transformar ele no surrealista. Pegar aquilo que é real e transformar de uma forma totalmente louca. Então eu acredito que sim, a fotografia se torna uma arte nesse momento. Nesse momento que você pode manipular ela e transformá-la do jeito que você quer. Eu dei de aniversário pra minha irmã esse ensaio e eu retratando, a pessoa mais doce que eu já conheci na minha vida foi, indescritível, assim. O ensaio foi sensacional, ela é um doce, ela é a melhor pessoa do mundo. Então, foi uma sensação de libertação também, sabe? De me autoconhecer e ver a minha irmã com o meu olhar. Você realmente gostar daquilo que você está fazendo é levar aquilo não só como seu trabalho, mas como seu lazer, como sua diversão. É você se divertir fazendo aquilo. Eu acho que é isso. E quando eu tô lá, parece que eu não tô trabalhando. E uma vez a gente foi fazer uma cobertura, quer dizer, foi fotografar numa festa, essas festas de igreja do interior, né? E lá, pelas tantas, deu uma briga assim, danada e tal. Não era comum isso, né? E eu lá com a máquina, já imagina você com a máquina 6x6, aquela que você roda o filme devagarinho e tal, eu fotografando a briga, saiu tiro e tudo. Então acho que foi a minha primeira reportagem quente mesmo ali, fotográfica, né? Então eu já me entusiasmei pelo fotojornalismo naquela época. Optaram para fotografar um lançamento de um DVD de um cantor sertanejo. Eu fui fotografar junto com um fotógrafo lá de Toledo e fui numa cidade, eu não me lembro o nome da cidade, eu só sei que era frio. Eu cheguei lá, sem sacanagem, estava 0 graus e eu não tinha escolhido uma roupa certa para frio. Eu nunca fotografei tanto batendo o dente, eu tive que fotografar uma velocidade tão alta para não ficar tremido. Eu passei a noite inteira
tremendo ali atrás, na frente do palco, fotografando o cantor. Eu falei, cara, eu não quero sair daqui, eu não quero me mexer, eu só quero ir embora, eu não quero fazer nada. Acho que essa foi uma das situações engraçadas, assim, que a gente vai fotografar e a gente não conhece. Então é por isso que eu falo, sabe onde você tá pisando pra não acontecer isso. Depois de um tempo fotografando, e principalmente indo para o mais autoral, a gente começa a ter uma sensibilidade muito maior, a gente começa a ver de uma forma muito diferente. Eu digo que isso acontece todos os anos, eu acho que a maioria dos fotógrafos pode concordar isso, que todo ano alguma coisa vai acontecer de diferente para você, todo ano você vai ver as pessoas de uma forma diferente. Atualmente isso está acontecendo, minha fotografia mudou, mês passado era uma coisa, hoje já é outra coisa, por causa da sensibilidade, por causa de abrir a mente para empatia, por causa de abrir a mente para entender um pouco das pessoas. A cada dia com que eu fotografo, eu aprendo, eu conheço as pessoas que eu fotografo, eu conheço a história delas, faz com que eu melhore como pessoa. Então, a partir do momento em que eu conheço a pessoa, isso faz com que isso reflita em mim também, né? Eu conheço a história dela, eu sei o que ela quer transmitir para mim e a gente, tem uma conexão, querendo ou não, né? Então isso faz com que eu melhore como pessoa, sim. Dá uma emoção, fazer as pessoas sentirem alguma coisa com aquilo. Como a maioria das fotos que eu faço são relacionadas à música, são de shows, essas coisas eu sempre procuro trazer a emoção daquilo, porque querendo ou não a música também é feita de emoção. E eu quero que as pessoas sintam algo quando elas veem aquilo, eu quero que toque elas de alguma forma. Tanto pode ser boa, pode ser ruim, mas que dê algo, que faça elas terem algum sentimento quando elas olham. Eu ia nas comunidades indígenas, fiz muito material, e lá, sabe, nossa, aquilo lá me tocou bastante, né? Porque de repente, aquela coisa que você vê, né, pela televisão, vê aquilo, de repente você está lá dentro da aldeia, compartilhando com eles da cultura deles, isso me chamou bastante atenção. Para você mostrar numa matéria, numa reportagem, uma realidade, ela nunca é igual àquela que você viu, que você sentiu lá, que você passou frio, sei lá, ou você viu a dor das pessoas, né? E isso torna o jornalista, o fotojornalista, bem mais sensível ao sofrimento, às angústias das pessoas.